Eu aposto que você, em algum momento da sua vida, já sentiu aquela famosa dor nessa região aqui do pescoço, que a gente chama de região cervical. Eu sou a Thaisa, sou colaboradora do Grupo Vol e hoje vou trazer algumas possibilidades para que você, dentro do estúdio de Pilates, possa melhorar essa dor nessa região com alguns exercícios específicos na chair. Antes de mais nada, eu quero que você saiba que esse desconforto ele é muito comum. A maioria das pessoas já sentiram esse desconforto por pelo menos uma vez na vida. E principalmente hoje em dia, onde a gente tem hábitos que fazem com que a gente permaneça muito tempo sentado e em inatividade, isso acaba se tornando mais comum ainda. Então, ao contrário do que às vezes a gente possa pensar, não é exatamente o celular o problema, e sim a falta de movimento. Você pode sim usar o seu celular, você pode sim executar as suas funções no seu trabalho, porém, você precisa encontrar um equilíbrio para isso, estimulando o seu corpo e dando a ele aquilo que ele precisa e que você não consegue oferecer durante as suas atividades de vida diária. O nosso corpo foi feito para se movimentar. Então, quanto mais parado ele ficar, a probabilidade de você começar a sentir dor é muito grande. E nesse caso, eu não estou me referindo apenas à região da cervical, e sim a outras dores que podem aparecer também no nosso corpo, como no restante da coluna, nos joelhos, no quadril, nos braços. Claro, existem algumas sobrecargas por excesso, às vezes, de atividade, onde nós fazemos movimentos repetitivos que acabam causando essas dores, mas muitas vezes essa dor é causada exatamente pelo oposto, ou seja, pela falta de movimento. Então, hoje eu trouxe 3 exercícios para você executar aqui na chair que vão ajudar a melhorar esse desconforto e vão trabalhar também outras regiões do corpo de forma simultânea. Porque a ideia dentro do Pilates é trabalhar o corpo como um todo e focar em algumas regiões específicas apenas quando necessário. Vamos lá? O primeiro exercício que eu vou te mostrar é feito pelo lado de trás da chair, ou seja, pelo lado que não tem o pedal. Nós precisamos apoiar o nosso corpo com o abdômen para baixo. As mãos vão lá no pedal. Eu estou usando aqui 2 molas que não são tão pesadas. Uma delas está posicionada no gancho mais alto da chair e a outra está posicionada no gancho mais baixo. Caso a carga esteja muito pesada, a pessoa não vai conseguir se manter nessa posição, porque o pedal vai gerar uma tensão tão alta que ela não vai conseguir permanecer com o corpo abaixado. Então, você pode ajustar a carga se você perceber que a pessoa está com essa dificuldade. As mãos precisam ficar na mesma linha dos ombros, os cotovelos estendidos e, de preferência, com as pernas estendidas e pés unidos. Sem movimentar os cotovelos, você precisa deixar que o pedal te auxilie a subir as costas. E aí você deixa o peso do corpo fazer com que o pedal abaixe. Tome muito cuidado ao descer para que você não esprema os seus dedos embaixo. Além dessa possibilidade de apenas subir e descer as costas, nós podemos associar com o movimento de pescoço. Ou seja, subir, olhar para o lado, olhar para o outro, voltar para o meio e abaixar. Na próxima repetição, nós podemos subir e começar o movimento pelo outro lado. Olhar por cima do ombro, olhar por cima do outro ombro, voltar para o meio e abaixar. Além de fazer o movimento de olhar por cima do ombro, nós podemos fazer o movimento de subir as costas e o movimento de rotação do pescoço. Parando no centro, descendo, subindo e rodando para o outro lado. E abaixo. Juntamente com a musculatura do pescoço, nós temos a musculatura dos ombros, que acabam contribuindo para que a cervical fique ali num processo mais
álgico, ou seja, essa tensão acaba se refletindo também na região cervical por uma sobrecarga da musculatura dos ombros. Por isso, o terceiro exercício que eu vou te mostrar precisa usar o pedal de forma separada. Então, para isso, eu preciso colocar a mesma carga nos dois pedais. Soltar um pedal do outro. E fazer o movimento de forma alternada com os braços. Eu também inicio com os braços embaixo e aí faço o movimento alternado dos lados, fazendo uma pequena torção com a coluna e também girando a cabeça ao mesmo tempo. Lembrando que para esse aqui, a mola tem que ser igual e tem que estar posicionada no mesmo lugar em cada um dos lados do pedal. Eu posso deixar as pernas separadas para ficar um pouquinho mais fácil, ou se eu quiser gerar um pouquinho mais de tensão e trabalhar de forma mais intensa todo o corpo, eu posso deixar as pernas unidas com os calcanhares também grudados e fazer o mesmo movimento. Para esse aqui, também precisa ficar com os dois cotovelos estendidos. Apenas o braço que sobe fica com o cotovelo mais solto. Tanto nos exercícios onde a gente utiliza os dois braços, como nesse onde a gente utiliza um braço de cada vez, nós podemos trabalhar com séries um pouquinho mais curtas, quando a dificuldade ainda for grande para quem está executando, ou trabalhar com uma série um pouquinho mais longa, focando mais na qualidade do movimento e na aprendizagem da execução. A gente pode também trabalhar com uma carga um pouquinho mais alta, mas não alta demais. Lembrando que se estiver muito pesado, a pessoa não consegue se manter, para que o pedal ajude na subida. E aos poucos, quando a pessoa vai tendo um pouco mais de condicionamento, um pouco mais de força para executar esse movimento com a própria força das costas, a gente pode tirar um pouco de carga e fazer com que a pessoa realize esse movimento de forma mais autônoma. Então, o pedal ele ajuda, mas numa proporção menor, quando a carga é um pouquinho mais inferior. Quando a gente reduz carga, a gente também não pode deixar uma carga muito pequena, porque senão a gente não consegue subir. Então, vocês vão trabalhando com isso, entendendo o que aquele corpo está precisando naquele momento, quais são as adaptações que você vai precisar sugerir para aquela pessoa. Por exemplo, quando a pessoa não consegue sustentar a perna na altura da chair, você pode colocar ou a caixa extensora ou uma bola suíça embaixo para que ela mantenha as pernas apoiadas. Porém, essas adaptações precisam ser transitórias, ou seja, elas devem ser utilizadas por um tempo e o objetivo é que aos poucos a pessoa não precise mais dela, a não ser que ela tenha alguma condição que realmente faça com que ela necessite dessa adaptação por um período maior de tempo ou de forma permanente. Então, você, profissional do movimento, é a melhor pessoa para avaliar cada caso e para escolher as adaptações necessárias. Outra questão, caso a pessoa não consiga fazer em cima da chair, você pode tentar adaptar esse movimento de outra forma, usando somente o mat e fazer um movimento empurrando o chão. E eu vou mostrar rapidinho aqui para vocês. Então, ao invés de empurrar o pedal, pode deixar a mão um pouquinho mais à frente, fazer o movimento para cima, e aí daqui de cima também dá para fazer o movimento do pescoço, olhando por cima do ombro ou fazendo a rotação. E de forma alternada, a gente conseguiria adaptar com outro movimento, que seria com o peito apoiado no chão e fazendo somente o movimento dos braços, com as pernas afastadas ou unidas também, para aumentar um pouquinho a dificuldade. Esses exercícios, como eu falei, não trazem benefícios apenas para a região cervical. Eles ajudam em vários aspectos, inclusive ajudam muito a melhorar a postura, porque fortalece a musculatura posterior, que por vezes pode estar enfraquecida
e causando uma curvatura um pouquinho mais cifótica da coluna. Então, muito possivelmente, quando você executar esses exercícios ou quando você prescrever esses exercícios para o seu paciente ou seu aluno, indiretamente a gente vai estar beneficiando ele com esses outros fatores. Porque, como eu falei, dentro do Pilates a gente acaba trabalhando de uma forma mais global. Além de fortalecer os braços, trabalhar a coordenação motora, a gente pode associar com um trabalho mais respiratório. Então, tudo depende daquilo que a pessoa precisa mais. Eu tenho certeza que ao fazer esses exercícios, pelo menos aí 2 vezes na semana, o praticante vai sentir sim uma considerável melhora nessa sobrecarga nessa região cervical e aos poucos, desenvolvendo um pouquinho mais a consciência corporal, vai aprender a gerenciar também essas tensões que podem estar sendo acumuladas nessa região. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui para eu saber que você curtiu esse conteúdo. Deixe um comentário caso você tenha alguma dúvida. Outra coisa bem importante, caso você conheça alguém que também passa por essa mesma situação, que também sofre com essas dores na cervical, compartilhe esse vídeo. Por hoje é isso, até o próximo vídeo.